Ao tempo que a sociedade inglesa começava a produzir essas novas saídas, é importante analisarmos que, falei há pouco do sapateiro, mas a gente pode utilizar outros agentes também, como o ourives, né? Que é o pessoal que trabalha com a arte de fundição de metais, da química, né? Para proporcionar o surgimento do ouro e de outros metais na confecção. A gente pode utilizar o serviço do tecelão, o serviço também do alfaiate e, por que não dizer também, do marceneiro. Esses são personagens, sujeitos essenciais no entendimento da sociedade pré-industrial. São esses agentes que vão utilizar alguns elementos relacionados às forças motrizes, ou seja, o uso da água, o uso do vento, o uso do fogo, e a confecção também de suas engenhocas, né? Podemos dizer, um exemplo bem conveniente para esse setor aqui, quem é que nunca lembra ou nunca viu uma máquina de costurar das casas da nossa avó? Vocês lembram que era o pé, ele fazia numa bandeja, né, o movimento, e a partir dali as outras engrenagens iam funcionando para unir os tecidos, né, prensados, né, de algodão. Só que antes daquela máquina existiam as lançadeiras, né, o tear, o fiar. Então, para você tirar o algodão da propriedade rural, descaroçar, levar ele dentro daquele montante e criar naquela plataforma grosseira fios e amarrá-los, precisaria de uma grande engenharia para isso. Logo, a sociedade industrial, ela vai criando esses espaços, principalmente nas suas organizações. As guildas, né, que eram pequenas associações. Um exemplo, poucas pessoas que dominavam alguma arte tinham a licença de produzir as suas mercadorias. Se alguém de fora chegasse nessas cidades e tentasse trabalhar dentro dessas áreas que já tinham domínio, era fatalmente condicionado à crítica ou, podemos dizer, à não legalização do seu serviço. Por isso que essas associações, elas privilegiavam quem já era das localidades. E a partir daí, com o tempo, né, com o aperfeiçoamento, a técnica e com o surgimento de novos maquinários, a sociedade ela começa a discutir o perfil do que seria aumentar a produção, ensinar pessoas o ofício, né? E a partir daí começa a surgir as pequenas, podemos dizer, as pequenas comunidades com suas produções para atender a demanda e urgência do que o capital fornecia. O consumo, a mercadoria, a produção, tudo isso começaria a dar origem àquilo que a gente entende muito na obra de um grande personagem do cinema, o cinema mudo, o cinema preto e branco, que foi o personagem do Charlie Chaplin. E aqui eu indico para vocês uma mega obra, né, um filme muito lindo, que retrata, né, o drama da sociedade industrial chamado Tempos Modernos, onde mostra, né, as cenas clássicas do Chaplin trabalhando dentro de uma esteira de produção, ao lado de outros funcionários. Entre as suas exigências, a sociedade industrial ela permitia a construção de uma dependência para com um primitivismo no que seria posteriormente lutado e conquistado pelos movimentos, né, das cartas de legalização, a respeito dos direitos, dos deveres, o surgimento dos sindicatos, isso posteriormente, mas a luta digna por emprego, por salário e a não exploração. Então, assim, era comum na sociedade industrial as cidades receberem milhões de pessoas que começariam a povoar as imediações dos grandes centros, proporcionando problemas sociais e políticos também. Porque ao tempo que você tem grandes aglomerações, é onde se mora. Se tem filhos, onde vão estudar. Se tem ou não recursos, onde comer. Como vão se habitar. Que tipo de casas vocês irão residir. Ela é de alvenaria, ela é de madeirite, ela é de pau a pique,
as ruas que seriam abertas, elas teriam aquilo que é fundamental na dignidade do saneamento básico, que é a coleta de lixo, teria o tratamento de água, canalização, esgotos, teria coleta seletiva. Então isso tudo começou a ser uma preocupação, porque ao tempo que as sociedades elas iriam ganhando um grande contingente populacional, ia surgindo os grandes problemas de saúde pública, né? As imediações com doenças, as proliferações de vírus, infecções, né? Por que não dizer também o surgimento da violência, os traumas, as condições deletérias do que seria as questões ilícitas, ou seja, sem trabalho para todo mundo, como viver? Seria através do crime, seria através das ilicitudes, do roubo, né? Ou podemos dizer dos vícios, a bebida, o tráfico, né? Ou podemos dizer as situações de enfrentamento com a ordem vigente. Então, a partir do momento que a sociedade ela envereda por esses canais, ela começa a surgir também outras problemáticas, né? Mas a sociedade industrial ela vai fazer surgir, nesse período, uma outra ciência, que é importante dizer aqui, que é a ciência da sociologia. Ciência essa que vai nascer na preocupação, grosso modo falando, dos 4 primeiros pensadores que vão fazer essa ciência nascer dentro da história, que é o Karl Marx, o Emile Durkheim, o Max Weber e o Thomas Morus. Esses homens irão proporcionar um olhar clínico, cirúrgico, direto com a plataforma do desenvolvimento dessas problemáticas na economia, na cultura, na educação, na saúde, na renda, porque a sociedade industrial ela vai proporcionar o consumo, a mercadoria, a produção, ela vai desenvolver canais do emprego, do desemprego, do ganho. Veja, o homem trabalhava basicamente 16, 18 horas por dia para ganhar pouco. A mulher que trabalhava nas fábricas trabalhava em nível aproximado ao homem, mas ganhava menos do que o homem. E a partir daí, crianças que também trabalhavam, geralmente na madrugada, por ter leis que não permitiam a criança trabalhar no horário matutino, geralmente com castigos, com algumas torturas, enfim. Mas não se tinha FGTS, não se tinha convênio médico odontológico, não se tinha garantias nenhuma, os lugares eram insalubres, com algumas perspectivas de acidente, não se tinha nada legalizado dentro de uma proteção social, que só vai surgir, logicamente, com a perspectiva do sindicalismo, com a anarquia, que também era outra ideologia que surgia nessa plataforma aí. Mas é importante dizer que ao tempo que a sociedade industrial ela crescia, o consumo, a mercadoria, ela passaria a ser uma perspectiva de surgimento de outras classes, que seria a ideia do burguês contra o proletário, ou seja, o dono da fábrica e o trabalhador. Nessa projeção, a gente identifica que a sociedade industrial ela traz para a gente essa análise abrangente, que será disseminada por uma nova plataforma, o surgimento das classes, né? A questão dos ricos, da classe média, dos magnatas, das corporações, dos governos, o subdesenvolvimento, a pobreza, a miséria. E dentro dessas plataformas, né, de estrutura, estratificação social, elas começam a ser uma plataforma de abertura para com esse novo desenho. Então a sociedade industrial ela permite que esse sistema ele vá se enraizando por outros países e criando assim essa plataforma que vem dando respaldo para o surgimento cada vez mais da perspectiva e conjuntura dominante do sistema capitalista.